Marcos 10, versículo 46. Eu vou ler aqui, talvez a tradução que o Gui for coloca aqui seja diferente, tá? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, e Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então o chamaram, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele está a te chamar. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, falando: O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Em outras traduções vai estar assim: Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Que eu volte a ver. Pode sentar. Louvado é o nome do Senhor. Olha que interessante essa palavra. O Senhor estava a caminho de Jerusalém. Só que ele teria que passar por essa cidade de Jericó. E a Bíblia diz que à beira do caminho tinha alguém mendigando, pedindo alimento, pedindo dinheiro. Em outras passagens você vai ver que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de mais 9 outros cegos. Mas Marcos e Lucas, eles deixam frisado que o pai desse homem era alguém muito importante, porque Bartimeu não era o nome desse cego. Bar quer dizer filho, e Timeu é um homem de honra. Ele era filho de alguém de honra. De alguma forma ele perdeu a visão. A Bíblia não relata de que forma ele perdeu a visão, mas ele via. E de repente, a única lembrança era a capa. Talvez o pai dele tinha servido ao exército de Jerusalém. E talvez a única lembrança, o único legado que sobrou do seu pai foi a capa. E olha que interessante, Clécio. Este homem, filho de um homem de honra, agora estava mendigando, estava pedindo à beira do caminho. Aquele homem não tinha mais casa, não tinha mais lar. Agora ele estava numa situação totalmente vulnerável. E eu vou trazer isso para os dias atuais. Quantas foram as vezes em que nós estávamos na casa do Pai, nós andávamos na casa do Pai, e a algum ponto nós perdemos a visão, nós deixamos de enxergar, nós deixamos de ver. E a Bíblia diz que Jesus ele estava indo para Jerusalém, e aí você vai encontrar 2 paralelos. Um estava mendigando, pedindo visão, e outro queria encontrar ele em cima de uma figueira. Um pobre e um rico. Um que perdeu a honra, que perdeu o legado, e um que tinha o legado, mas deixou o seu legado, a sua importância para praticamente sustentar a sua alma, o seu ego, porque a Bíblia fala que tinha um que era chefe dos publicanos, só que ele era pequeno, ele é bem baixinho, e no meio do caminho ele começou a gritar. Ele não sabia, porque ele nunca viu quem era Jesus, mas ele ouviu falar quem era Jesus. E quando ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou a sua trajetória
mandou trazer aquele homem e recuperou a sua visão. O homem que era mendigo, estava à beira do caminho, só tinha sua capa como lembrança do seu pai, agora começa a seguir Jesus de perto, tem uma visão restaurada novamente. E Jesus chega a Jerusalém, chega na cidade, a multidão que estava acompanhando ele, que viu Jesus curar aquele homem, começa a acompanhar e entrar na cidade. E a multidão era tão grande que aquele homem não conseguia enxergar Jesus. Ele teve que subir na figueira, todo mundo conhece a história de Zaqueu, né? E ele subiu para ver Jesus. Um não enxergava, outro teve que subir. Um foi recuperado a visão, outro foi recuperado o status. Meu Deus. E quando ele queria ver Jesus, ele subiu na árvore. E olha que interessante. Um estava à beira do caminho, gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, e chamou a atenção de Jesus. Outro subiu em um pé de árvore e chamou a atenção do Senhor. Ele não subiu porque era soberba, como ele já foi ministrado. Olha, o Zaqueu, ele teve que subir por causa da sua soberba. Não, é porque ele era pequeno, ele não enxergava. Não tinha como enxergar Jesus por causa da multidão. Então ele subiu. E olha que interessante. No capítulo 11, a partir do depois da história, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Ele era muito rico, mas muito rico mesmo. E hoje, a gente não sabe quantos ricos conseguem andar ou ter Jesus na sua vida. Porque para muitos o dinheiro é o seu Deus, para muitos o dinheiro é o seu Jesus. Mas aquele homem, ele não estava mais apegado às suas finanças, não estava mais apegado ao seu dinheiro, ao seu valor. Ele queria uma mudança de vida. Ele não se importava com o seu cargo financeiro, ele não se importava com aquilo que os homens colocavam sobre ele de título. Ele queria ter um encontro com aquele que poderia mudar a sua história a partir daquele momento. Quando você entra numa determinada igreja, quando você entra num determinado lugar, você quer uma mudança de vida, você quer um encontro com Jesus, você quer uma mudança, uma restauração de vida. Você não entra na igreja para ser mais um, eu vou lá porque fulano me chamou e eu vou sentar ali pronto. Não, Jesus te chamou porque Ele quer mudar o seu caminho. Jesus, Ele te chamou porque Ele quer restaurar a sua visão. Jesus te chamou porque Ele sabe que você precisa dEle. Além do que você tem das suas posses, do seu status, não é isso que vai chamar a atenção do Senhor Jesus. É a sua presença diante dEle, a sua postura diante dEle. Não importa se a sua postura é na beira do caminho ou em cima de uma árvore. Deus quer saber como está a sua postura diante dele. É chamar a atenção dele, falar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou: Senhor, eu vou subir porque eu preciso te ver. Não importa o ambiente em que você vai chamar a atenção de Deus, mas o importante é que Ele está te enxergando. Glória a Deus. Te enxergando. Tinham dois legados nessa história. E Jesus, nas duas histórias, ele atravessa uma multidão. Quantas pessoas ali não tocaram em Jesus? Quantas pessoas ali não chamaram por ele? Mas o coração daqueles homens estava voltado para um milagre, no nome daquele que poderia mudar a história deles. Talvez nós estamos vivendo um luto pelo que aconteceu nessa igreja. Nós estamos enfrentando um luto, porque, como a Magda disse, a dor deles é a nossa dor. Não foi a Dejane que falou, não me recordo agora, mas elas falaram isso. Mas, como foi ministrado na casa da Dejane, o relógio não para. O relógio não vai parar por causa de mim, não vai parar por causa de você, porque ele continua girando. E o importante é como vamos chamar a atenção de Deus nesse tempo. Como vamos estar preparados para chamar a atenção de Deus neste tempo? Será que estamos dispostos a ter bom ânimo e levantar do caminho, mesmo não sabendo aonde
Jesus está tateando o caminho até ouvir a sua voz e falar: Senhor, o Senhor está perto, porque eu consigo ouvir a sua voz. Ou é subir em cima de algum objetivo, subir em cima de algum problema e falar: Senhor, eu estou aqui em cima, o Senhor pode me enxergar. Ou eu estar aqui embaixo e falar: Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode me enxergar. Porque como foi dito na visita, se eu descer até a profundeza da terra, ali o Senhor está. Se eu subir até os mais altos céus, ali o Senhor está. Deus está em todos os ambientes, Deus está em todos os lugares, mas estar não quer dizer participar. Estar não quer dizer participar, porque a Bíblia diz que Ele ama o pecador, mas não está no pecado. Deus pode estar em lugares, Deus está ali onde, na nossa roda de amigos, aonde uma brincadeira começa a fugir do nosso padrão, ali um olhar começa a fugir de um padrão. Deus está, mas não quer dizer que Ele está participando daquilo. E muitas das vezes o pessoal lá da empresa tem uma mania que eu vejo que os olhares deles, quando eles começam a mudar o assunto e eu me afasto, talvez a mentalidade deles, o pensamento deles, fala assim: ó, tá lá o santão, mas não é porque eu sou melhor que ninguém ou que, não, é porque eu sei que se eu participar de algum tipo de conversa, não só o meu nome vai rolar, né? Não só quem eu sou, assim, mas estava participando disso, mas não é o crente, não é o do legado, não é o da história, está participando disso. Então, assim, é melhor você sair como chato, como quadrado da história, do que você falar assim: ó, chega aqui, não, mano, eu sabe? Porque às vezes a gente pode se surpreender com uma peça que foi, não sei se o que participou, se foi o Gladys. A gente fez uma peça em que tinha 3 homens trabalhando na obra, né? E de repente, no meio da peça, eu falava assim, a pessoa que era o mais farrista, né? Falava assim: não, agora eu não vou não, eu estou da igreja. Aí eu falava assim: então vem para minha igreja. Todo mundo ia: mas você é crente? Então muitas das vezes é isso que acontece. Então é melhor e mais prudente você sair como chato da história do que você ser o participante da história e daqui a pouco falar assim: não, mas tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz, Cleber, nas outras passagens, que eram 10 que estavam participando da mesma dor, que eram 10 que estavam vivendo o mesmo problema, mas apenas um voltou para agradecer. Eram muitos baixinhos que tinham ali, eram muitos que roubavam também os impostos, que ficaram ricos, mas apenas um decidiu mudar a história. Um decidiu fazer: não, a partir de hoje eu estou mudando a minha história, a partir de hoje eu estou abrindo a minha casa para o Senhor entrar novamente, a partir de hoje eu estou abrindo a minha vida e Ele vai entrar, Ele vai mudar a minha história, sabe? E ele abriu a sua casa e Jesus entrou e ceou com ele, e muitos foram olhar para aquele e falaram assim: olha, mas não era esse que estava roubando, não era esse que estava mudando, não era esse que pegou o meu salário, não era esse que aumentou os impostos. Deus não estava interessado na história do passado de Zaqueu, Deus não estava interessado na história do passado de Bartimeu, mas Deus estava interessado no futuro que seria agora. Deus está interessado no seu futuro. Deus não se preocupa mais com o seu passado, porque o seu passado é história. Agora Deus quer mudar o teu futuro na presença dEle. E se for o momento de você descer da onde você estiver, e se for o momento de você levantar do caminho que você está, hoje é o momento de falar: Senhor, eu preciso mudar a minha história. Se eu tenho que perdoar, se eu tenho que me arrepender de alguma decisão, este é o momento de mudar o meu caminho. Este é o momento que eu tenho que mudar as minhas decisões. Aleluia! Quando eu era adolescente, eu já fui adolescente. A minha faz tempo. Sabe, Beto, eu tenho muito
muita dor de cabeça pro meu pastor, muita dor de cabeça para minha mãe. E eu não entendia que o tempo ia passar. Eu achei que eu ia ficar jovem para sempre. Tomar algum elixir, né, fonte da juventude. Só que os dias vêm e eles pesam. E talvez a gente se olhe assim, né, Lourenço, no espelho e fale assim, nossa, que jovem bonito que eu sou. Como eu sou bonito, né? Eu sou de presença. Só que assim, você pode olhar para o espelho daqui a 10 anos novamente, você não será mais o mesmo. Talvez as dores que hoje você sente, há 15, 20 anos atrás você não sentia. E muitas das vezes nós nos enganamos porque nós deixamos que o nosso coração nos governe. Sabe? Às vezes as meninas aqui, minhas sobrinhas, são meninas bonitas e podem chamar a atenção. Só que vocês têm que saber colocar nas mãos de Deus. Presta atenção, não estou brincando. Tem que colocar nas mãos de Deus o seu futuro. Porque às vezes eu coloco nas minhas mãos, eu coloco os desejos nas minhas mãos, mas não, a partir de hoje vai ser da minha forma, do meu querer. E Salomão diz que tudo é vaidade, que não existe nada novo debaixo dos céus. E daqui a pouco eu começo a olhar e falo assim, eu não aproveitei nada, eu só perdi no caminho. Porque outrora Jesus me chamou para restaurar a minha visão, e eu escolhi continuar mendigando a beira do caminho. Outrora Jesus me chamou para descer da árvore, para que ele queria entrar na minha casa, e eu decidi ficar acima da árvore, porque as minhas opiniões e as minhas escolhas falaram mais alto. E eu digo para você, eu quebrei a cara. Quem é mais antigo aqui da igreja sabe que as minhas decisões mudaram. Eu poderia hoje colher coisas diferentes, mas eu decidi. E Deus, fala para você, Deus sempre avisou. Aí a palavra diz que, olha, quando ouvires a voz do teu Deus, não endureça o teu coração. E quando a gente endurece o nosso coração, a gente não quer ouvir o pai, a gente não quer ouvir a mãe, a gente não quer ouvir pastor, a gente não quer ouvir líder. Por quê? Porque o nosso coração está falando e a gente quer ouvir ele. A gente não quer ouvir a voz daquele que tem experiência, que pode mudar o teu futuro. Sabe? Deus, ele está falando assim, olha, se você descer, se você levantar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu caminho. Eu posso pregar bonito, eu posso tocar bonito, eu posso cantar bonito, mas se eu não tiver Deus no meu caminho, isso não adianta. Eu não quero que amanhã a Thalita ou uma das meninas, elas se percam e daqui a pouco elas assim, eu vou ter que parar de estudar. Por quê? Porque eu engravidei. Deus repreenda isso, mas é uma analogia. É uma analogia. Ou daqui a pouco, vou usar o Jocas agora como exemplo. Então, Jocas conhece uma menina, e a menina não está no caminho do Senhor. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou falando. E eu desvio da presença do Senhor, eu saio do caminho do Senhor. E as responsabilidades serão dobradas. Por quê? Porque eu decidi sair do caminho. Eu decidi cegar os meus olhos. Eu decidi mendigar no mundo coisas que eram para mim construir, conquistar. E só que para tudo Deus consegue restaurar, fazer histórias novas. Bartimeu, ele não tinha mais honra nenhuma, só sobrou uma capa. Mas quando ele chamou pelo Senhor e o Senhor parou, a honra foi restaurada.
A história dele foi restaurada, a vida dele foi restaurada. Quando Jesus entra em Jerusalém, um homem que roubava durante a coleta de imposto, estava cansado daquilo, teve a sua vida restaurada depois que ele encontrou com o Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã porque nós temos que ter a nossa vida restaurada diante de Deus. Não importa o que foi feito no dia de ontem, porque ontem foi passado. A partir de hoje é uma nova história que está se escrevendo na minha e na sua vida. Aleluia! Se você puder aplaudir ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque Deus tem uma história na sua vida. Glória a Deus. Quando Marcos ele escreve isso, ele tem esta revelação. E ele diz no versículo 51. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Jesus, ele sempre vai perguntar. E você sempre vai ouvir uma voz no seu coração, na sua mente. E Jesus está falando nessa manhã: o que está faltando? O que você quer que eu faça na sua vida, na sua história? Porque é hoje que eu vou transformar a sua visão. É hoje que você vai descer de onde você está para a sua vida ser transformada. E nessa palavra eu quero que você fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você vai colocar a mão no seu coração. Glória a Deus. E você vai falar para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu preciso ver. Você vai falar a sua oração, você vai falar o que você precisa realmente nessa manhã. Porque muitas das vezes nós precisamos ver o que nós não estávamos vendo. Nós precisamos ouvir o que nós não estávamos ouvindo. Então agora, neste momento, enquanto o Gui vai soltar um louvor, você vai fazer a sua oração. Porque o Senhor vai restaurar a sua vida. O Senhor vai restaurar os teus sonhos. O Senhor vai restaurar tudo aquilo que você precisa. Nesta manhã, neste culto, neste momento, Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo no seu coração. Deus está fazendo algo novo no seu emprego, na sua família, na sua casa. Deus está mudando ambientes. Deus está fazendo tudo novo. Então comece a falar com Deus neste momento. Comece a falar para Deus tudo aquilo que você precisa e quer, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. A oração é sua, irmão. De Deus. Aleluia.